Presente na maioria das células eucarióticas, a principal organela envolvida na respiração celular é a mitocôndria. A estrutura dessa organela é composta por duas membranas fosfolipídicas. A externa é lisa e a interna possui dobras, que são chamadas de cristas. Entre as duas membranas, existe o espaço intermembranar, que possui, por exemplo, íons prótons H+, utilizados na síntese de ATP a partir do ADP. O espaço delimitado pela membrana interna é conhecido como matriz, que contém componentes enzimáticos, ribossomos e DNA mitocondrial. Essa maquinaria delimitada pela membrana interna é utilizada no ciclo de Krebs, que também ocorre na matriz. Uma das principais matérias-primas utilizadas na produção de energia é o piruvato, que é obtido a partir da glicose, e como metabólito secundário, há a formação de dióxido de carbono, que se difunde para o citoplasma. Acompanhe agora, de forma mais detalhada, como ocorre o processo bioquímico de respiração celular no interior da mitocôndria. A respiração celular no interior da mitocôndria consiste das seguintes etapas. Inicialmente, tem-se o ciclo de Krebs, que é uma rota anfibólica, ou seja, possui reações catabólicas e anabólicas. Esse ciclo inicia-se quando o piruvato, que é sintetizado durante a glicólise, é transformado em acetil coenzima A. Esse composto vai reagir com o oxalacetato, que é um produto do ciclo anterior, e vai formar, então, o citrato. O citrato vai dar origem a um composto de 5 carbonos, o alfa-ceta-glutarato, com liberação de compostos posteriores de 4 carbonos, que são GTP, FADH2 e NADH. A próxima etapa, que ocorre no interior da mitocôndria, consiste da cadeia transportadora de elétrons. As moléculas de NADH e de FADH2 anteriormente formados transferem elétrons que transportam para as proteínas, que são chamadas de citocromos da cadeia transportadora de elétrons. Ao longo da cadeia respiratória, ocorre a liberação gradual de energia, à medida que os elétrons passam de um transportador para o outro. Essa energia liberada vai ser utilizada na síntese de moléculas de ATP, a partir de precursores ADP e fosfato inorgânico. No final da cadeia transportadora, os elétrons são transferidos para um aceptor final, que é o oxigênio, que capta 2 prótons H+, e forma uma molécula de água. Acompanhe agora a imagem que esquematiza todo o processo ocorrido na formação das moléculas de ATP. Cloroplasto é uma organela presente nas células das plantas e outros organismos fotossintetizantes. Possui como pigmento a clorofila, que é responsável pela sua coloração esverdeada. É um dos 3 tipos de plastos existentes. Cloroplastos são as organelas nas quais ocorrem a fotossíntese. Os cloroplastos distinguem-se bem do restante das outras organelas, seja pela sua cor ou seja pela sua estrutura, que geralmente é laminar. Possui ainda RNA, DNA e ribossomos, podendo assim sintetizar proteínas e multiplicar-se. O dióxido de carbono se difunde pela membrana do cloroplasto, onde a fotossíntese ocorre. Cloroplastos utilizam a energia provinda da luz para transformar o dióxido de carbono e a água em glicose e oxigênio. A primeira fase da fotossíntese é a fase clara. Dentro do cloroplasto, pode-se observar essas estruturas em formas de sacos, que são chamados de tilacoides. Aqui, a energia da luz é convertida em energia química, na primeira fase da fotossíntese. As duas grandes estruturas, rosas e verdes, observadas aqui, são sistemas fotossensíveis, largos complexos de proteínas e clorofila, que têm a capacidade de captar energia luminosa, e certos carreadores conectam os dois tipos de sistemas fotossensíveis. O fotossistema observado na esquerda absorve energia luminosa, o que excita os elétrons, e os fazem entrar no primeiro transportador da cadeia. Os elétrons são substituídos, então, por elétrons que são provenientes das moléculas de água, o que gera moléculas de oxigênio. Os elétrons energizados fluem através da cadeia, sendo transportados por um carreador de um sistema para o outro.
No sistema da direita, a energia luminosa também excita os elétrons, mas, dessa vez, os elétrons são captados por diferentes carreadores, que nesse caso são moléculas de NADPH. As altas concentrações de hidrogênio no interior dos tilacoides são fontes de energia para a síntese das moléculas de ATP. A fase luminosa produz, então, dois produtos que são as moléculas de ATP e as moléculas de NADPH2, que serão utilizadas na produção de outras moléculas na próxima fase. O ciclo de Calvin, também conhecido como etapa escura da reação, ocorre fora dos tilacoides, no estroma, que é um fluido existente nos cloroplastos. No início do ciclo, moléculas de ribulose e um 5-bifosfato se combinam com moléculas de dióxido de carbono. A molécula resultante irá reagir sob energia retirada de moléculas de ATP e do NADPH2 da reação luminosa. Então, moléculas de gliceraldeído 3-fosfato são formadas. Uma boa parte das moléculas de gliceraldeído 3-fosfato sofrem reações que as faz voltar ao estágio anterior, o que acaba por reiniciar o ciclo de Calvin. Mas a maioria das moléculas de gliceraldeído 3-fosfato sofrem reações que dão origem às moléculas de glicose, que são o objetivo da reação. Por fim, a liberação de moléculas de gás oxigênio, que se difundem para fora das células do vegetal.